Oi gente, tudo bom? Meu nome é Juliane, eu sou VP ODI da Exec na SPM e NST Consultant ODI. E eu vim por meio desse vídeo, dessa capacitação, explicar para vocês o básico sobre a metodologia de Scrum e como que a gente pode aplicar essa metodologia dentro das nossas áreas aqui na Exec. Bom, então, afinal de contas, o que é o Scrum? Scrum é uma metodologia ágil para gestão e planejamento de projetos. É um tipo de metodologia que surgiu muito dentro das startups, principalmente nas áreas de TI, mas é algo que vem se expandindo tanto para empresas maiores, organizações, e não necessariamente só na área de TI, porque é algo muito aplicável em qualquer área, e é disso que eu vou tratar nesse vídeo. E também eu queria explicar para vocês uma diferença que existe entre a metodologia Scrum e a metodologia Squad, porque existem algumas pessoas que acabam se confundindo com a nomenclatura, com o nome e a metodologia. Eu acho que é importante fazer essa diferenciação para vocês realmente entenderem que Scrum é uma metodologia e Squad é outra. São coisas completamente diferentes. As duas podem ser aplicadas. Então, você pode utilizar a metodologia Scrum com o Squad, você pode utilizar o Squad sem o Scrum e vice-versa. Então, só para explicar o que é o Squad. O Squad é uma equipe que ela se auto-organiza e ela possui a própria autonomia para decidir o seu processo interno. Então, como eles vão agir, quais vão ser as ações e etc. O Squad não precisa de um líder direto, porque eles mesmos são os próprios líderes. Eles se auto-organizam. E o Scrum é totalmente diferente disso. Então, você pode trabalhar com o Scrum utilizando o Squad, ou você pode trabalhar o Scrum utilizando o seu tipo de... os seus processos, todas as suas áreas e as pessoas e os seus membros e os seus líderes nas suas áreas normalmente. Então, não necessariamente você precisa ter o Squad para poder rodar o Scrum. E eu achei necessário explicar isso porque eu sei que as pessoas às vezes se confundem. Então, eu achei útil explicar brevemente o que é cada um. Então, vou focar aqui no Scrum. A capacitação não é sobre o Squad, mas eu recomendo vocês darem uma lida depois sobre o que é, porque é um estilo de gestão bem legal também. Mas falando mais sobre o Scrum. Como que acontece o Scrum? Ele acontece em várias fases e essas pequenas fases possuem 4 processos. Então, primeiro planejamento, construção, teste e revisão. E cada um dessas fases, desses processos é chamado de sprint. Então, tem o sprint 1, o sprint 2, o sprint 3 e o sprint 4. Isso depende muito de quanto tempo demora o seu sprint. Se demora 1 semana, 2 semanas, 3 semanas, o que for. Geralmente é entre 1 ou 2 semanas para que as coisas aconteçam mais rápido. Então, dentro desse sprint, como é que acontece? Primeiro é feito um planejamento das ações. Então, tudo que vai ser feito, depois as ações são construídas, então como o time vai tentar utilizar essas ações no dia a dia. A terceira parte é o teste, então realmente vai colocar a mão na massa e testar aquilo que vocês conversaram e definiram no planejamento, e depois a revisão, para ver se deu certo, se não deu certo, o que pode melhorar e etc. E aí, a partir disso, acontecem todos os sprints. Então, justamente isso que eu falei de planning, construção, teste e revisão são chamados os sprints, certo? E aí, como que o Scrum funciona no geral e quais são os papéis dentro do Scrum? Então, existem 3 papéis fundamentais, que é o Product Owner, o Scrum Master e o Scrum Team. O Product Owner é a pessoa que vai editar e vai fazer a macroestratégia de todas as ações e de todo o projeto. Então, o Product Owner, ele não coloca a mão na massa, ele não trabalha no nível operacional, ele só é a parte estratégica. E o Scrum Master, ele trabalha na parte operacional, mas geralmente é uma pessoa que já tem mais experiência na área e já sabe mais sobre os processos, e o Scrum Master está ali para auxiliar todo o Scrum Team. Então, ele trabalha junto com o Scrum Team, mas é uma pessoa também que às vezes pode servir de ponte de comunicação entre o Product Owner e o Scrum Team. É uma pessoa que já sabe, é uma pessoa mais experiente, está ali para ajudar e para auxiliar. E tem o Scrum Team, que é quem literalmente coloca a mão na massa e faz todos os processos acontecerem. E aí, dentro disso, existem passos a passos do que ocorre dentro dessa metodologia.
Então existe o Product Backlog. O Product Backlog é o momento em que o Product Owner, então a parte estratégica, define todas as ações e o que vai ser feito naquele sprint para passar para a equipe. Então toda aquela primeira parte de planejamento do sprint que eu falei no slide, há 2 slides anteriores, é o Product Owner que faz. Então ele vai planejar toda a semana e todas as macroações que precisam ser feitas e vai descer isso para a equipe. Depois disso acontece o Sprint Backlog, que é quando o Scrum Team ele vai literalmente pegar essas ações que o Product Owner ditou no Product Backlog e destrinchá-las. Então, quais são as microações que precisam ser feitas para conseguir atingir o resultado final? E quem faz isso é o Scrum Team. Ele literalmente destrincha as ações e realiza todas essas ações. E após isso acontece o Sprint Backlog, que geralmente isso é feito por meio de um gráfico para analisar os resultados daquele sprint. Então, o que deu certo, o que não deu certo, o que foi feito e o que não foi feito. E geralmente o que não foi feito e se ainda faz sentido fazer essas ações vai ser feito no próximo sprint. Então, quem faz isso é o Scrum Team e o Scrum Master como um auxílio. E aí, quais são as 3 principais reuniões que acontecem dentro do Scrum? A gente fala reunião porque é literalmente a tradução de meeting, mas não necessariamente é uma coisa longa de 1 hora em que vai ser feito um planejamento e vão ter várias discussões. Não, geralmente são reuniões muito rápidas e práticas porque o processo é muito ágil e é muito dinâmico. Então, o sprint, quer dizer, dentro de um sprint, o Scrum ele não pode perder tempo com reuniões longas porque ele precisa focar na parte operacional. Então, a primeira reunião /meeting que acontece é o Sprint Planning. É quando o Product Owner, o Scrum Master e o Scrum Team vão planejar aquele sprint da semana. Então, tudo que deve ser feito, as macroações e o nível estratégico que é definido pelo Product Owner e quais são as microações, tudo que vai ser feito durante a semana é feito nesse Sprint Planning. Então, geralmente é uma reunião no início da semana que eles vão definir tudo que precisa ser feito e aí depois o Scrum Team e o Scrum Master vão entrar em ação para realizar aquelas ações. E aí depois disso acontece o Daily Scrum, que são pequenas reuniões durante o dia, geralmente no início do dia. São reuniões assim, super rápidas, de 15 minutos. Geralmente essas reuniões são feitas em pé, com cartazes e coisas mais visuais para ser algo bem dinâmico. E essa reunião é feita pelo Scrum Master e pelo Scrum Team. Então, nessa reunião eles vão fazer 3 perguntas. Então, as perguntas são o que foi feito, o que não foi feito e ainda precisa ser feito, e quais são os obstáculos que estão impedindo que eu chegue no meu resultado final. O Scrum Team e o Scrum Master vão discutir essas 3 perguntas bem rapidamente para sair dessa reunião com next steps bem claros do que precisa ser feito após esse Daily Scrum. E após isso, no final do sprint, então após 1 semana ou 2 semanas, o tempo que for durar o sprint, acontece o Sprint Backlog, que é geralmente uma reunião feita no último dia do sprint para ver o que foi feito, o que não foi feito e o que precisa melhorar para o próximo sprint. E geralmente quem faz isso é o Scrum Master e o Scrum Team, porque foram eles que colocaram a mão na massa e entenderam realmente como é feito e o que deu certo e o que não é certo. Porque o Product Owner, ele é só a parte estratégica, ele não realiza as ações. Então essa pessoa não consegue saber de fato o que deu certo e o que não deu, porque não é ela que está ali todos os dias realizando todas as ações. Ela não trabalha na parte operacional. Então por isso que o Sprint Backlog, que é meio que um review de todo o sprint, é feito pelo Scrum Team e o Scrum Master. E nisso eles definem o que ainda precisa ser feito, o que foi válido, as ideias novas que eles tiveram, o que deu certo, o que não deu certo, realmente para fazer um apanhado de coisas e tentar ou aplicar de novo no próximo sprint ou descartar a ideia e tentar coisas novas. Por isso que a gente fala que o Scrum é uma metodologia tão ágil, porque as coisas acontecem de uma forma muito rápida, mas muito dinâmica. Então, não necessariamente precisam ser reuniões super longas, mas em pequenas e curtas reuniões, o time consegue definir o que precisa ser feito, e em outras reuniões mais curtas ainda, o time consegue ver o que deu certo e o que não deu certo. E na metodologia de Scrum, como eu falei, por ter poucas reuniões e pelo processo super ágil, o processo, no geral, acaba dando mais resultado,
porque todo o Scrum Master, todo o Scrum Team e o Scrum Master consegue ter mais tempo no operacional, realmente fazendo tudo que tem que ser feito e não só planejando, mas sim colocando a mão na massa. Então, por isso que é uma metodologia muito dinâmica e muito ágil. E aí, essas são as 3 perguntas que são feitas no Daily Scrum, que eu já falei anteriormente: o que você fez ontem, o que você fará hoje e se existe algum impedimento no seu caminho que vai atrapalhar o seu resultado final. E aí, como que a gente pode aplicar o Scrum dentro da minha realidade? Como eu falei, quando eu expliquei o que era o Squad, existem vários jeitos de você conseguir aplicar o Scrum. Então, pode ser com o Squad, ou seja, você VP, você pode ter um Scrum Master, então não precisa ser um Team Leader, porque, afinal de contas, se você tem um Squad, você não vai ter um TLB eleito. Mas se você tem um Scrum Master, que é a pessoa mais experiente, geralmente um membro pleno, ou alguém da sua área que já tem um conhecimento maior sobre todos os processos, pode ser esse Scrum Master. E aí o Scrum Team seriam os membros. Então, só para explicar, o VP seria o Product Owner, que é a parte estratégica. O Scrum Master, com o Squad, seria o Scrum Master normalmente. E o Scrum Team são os membros, que é a parte operacional. E aí eu coloquei o exemplo de BH, porque eu sei que BH esse semestre vai rodar nesse estilo, então quem quiser, sugiro que consiga conversar com eles para eles explicarem melhor como é que eles vão aplicar essa metodologia com o Squad e Scrum. E você pode realizar isso também sem o Squad. Então, se você tem TLs e você gostaria de aplicar o Scrum por ser uma metodologia muito rápida e muito dinâmica, você pode também. E aí, a única diferença é que o Scrum Master seria literalmente um TL, então ele teria uma função a mais como o Scrum Master e o processo continuaria como um todo. Os papéis não mudam entre as áreas. Então, se você tem o Squad, se você não tem, o papel continua o mesmo. E aí, uma dica: use o Trello. O Trello é uma plataforma muito legal e muito dinâmica. E aqui eu coloquei um exemplo de literalmente um Scrum, uma metodologia de Scrum dentro do Trello. Então, toda a parte de Product Backlog, então todas as ideias, aqui o Sprint Planning que eu falei, aqui o que está sendo feito e o que já foi feito. Então, o Trello é uma ferramenta muito legal e muito dinâmica para vocês conseguirem utilizar o Scrum na prática e conseguir traquear isso de perto também. E aí, por fim, eu deixo aqui 2 leituras que eu super recomendo. São 2 livros muito bons, muito fáceis de encontrar. Eu acredito que esse segundo livro, o Scrum, ele tem em PDF online, então é super simples. E o primeiro, que é o Sprint, ele é um livro que custa entre 20 e 25 reais, dá para comprar online. E são livros muito bons que eles explicam de uma forma muito mais detalhada do que nesse vídeo, nessa capacitação, o que é o Scrum e o que é o Sprint e como que a gente consegue aplicar isso realmente na prática. Bom, por fim é isso. Eu deixei aqui o meu contato, caso vocês queiram tirar alguma dúvida a mais. E eu agradeço por toda a atenção e qualquer dúvida pode entrar em contato. Obrigada!